Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marques e esse é o Noah no Ar. E hoje eu venho falar sobre um dos lançamentos mais aguardados por uma parcela do público do âmbito dos cinemas, principalmente por quem gosta muito do gênero musical, que estava aí ansioso por esse lançamento desde quando saiu o anúncio do elenco e pela história que estava sendo adaptada, que era aguardada por muito tempo, e finalmente está entre nós. É claro que eu fui lá conferir para trazer minha opinião para vocês, e eu estou falando de Wicked. Então se você quer saber o que eu achei sobre esse novo filme, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes de a gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema! Wicked é um filme inspirado no musical da Broadway que por sua vez é inspirado por um livro escrito por Gregory Maguire. A obra conta a história de origem da Bruxa Má do Oeste e da Bruxa Boa do Leste de Oz, que a gente já conhece através da história do mágico, mas aqui a gente tem o início disso tudo, como se deu essa relação, como elas começaram sendo amigas depois de serem inimigas. É uma relação meio complicada e nós vemos isso sendo retratado na história desse musical aqui, tanto do livro quanto do musical, quanto do filme em si. Nós temos a história de início de Elphaba Trott, que era o nome da Bruxa Má do Oeste no início, no princípio de tudo, como tudo se deu pelo fato dela ser uma pessoa verde, porque tem uns fatores em torno de como ela foi concebida, por conta da mãe dela também, ações da mãe dela que geraram aquilo ali, o que causou desgosto no pai, fez com que ela fosse maltratada pelo resto da vida. Então ela se sente uma pessoa que é preterida por todo mundo o tempo todo, é discriminada pelo fato dela ser verde, pelo fato dela ter uma cor diferente. Ela foi criada pela babá dela, que é uma ursa, a Dulcie Bear, e ela carrega consigo uma culpa autoimposta pelo fato da irmã dela não poder andar. Ela sabe que tudo isso foi por conta de ações do pai dela, com medo de que a irmã nascesse verde também, então ela tem ali a parcela de culpa que ela carrega, que ela atribuiu a si mesma pelo fato dela ser carrasca consigo, por ser diferente, por estar sempre maltratada e não ter muita coisa boa na vida dela. Então ela acaba ingressando na Universidade X, pelo fato de que ela demonstra ter poderes, e isso atrai a atenção da Madame Morrible, que é a professora de feitiçaria da universidade, e ela pede que Elphaba estude com ela. Ela vai ser a tutora particular de Elphaba num curso em que só Elphaba vai participar, só ela vai assistir às aulas. Isso acaba despertando a atenção de Galinda, que logo de início ela e Elphaba têm um atrito ali na universidade, quando Galinda fala do fato dela ser verde, as duas já criam uma animosidade a partir dali, mas, por uma ironia do destino, as duas são colocadas no mesmo dormitório, no mesmo alojamento da universidade, o que faz com que elas sejam obrigadas a conviver. E a convivência não é fácil, porque elas não se gostam, uma implica com a outra, uma apronta com a outra, e a gente vê que isso vai começando a se modificar no decorrer das interações, quando uma começa a conhecer mais sobre a outra, e a amizade floresce a partir daí. E uma amizade muito bonita, diga-se de passagem. Por mais que nós tenhamos cada uma tendo idiosincrasias muito diferentes uma da outra. Porque Elphaba é de um jeito, Galinda é de outro, totalmente diferente. Enquanto Elphaba tenta não chamar a atenção, Galinda quer ser sempre o centro das atenções. O que faz com que ela seja uma pessoa ligeiramente odiosa na maioria das vezes. Mas a gente acaba começando a gostar desse lado dela também, conforme ela vai se tornando uma pessoa melhor devido à amizade dela com Elphaba. Então é algo que é muito positivo para ambos os lados. E a partir daí nós vamos acompanhar o dia a dia delas na Universidade de X, enquanto Elphaba se mostra muito incomodada pelo fato dos animais, que outrora eram muito respeitados em Oz como professores e como seres dotados de conhecimento, estão sendo colocados de lado, estão sendo menosprezados e reduzidos a seres não racionais, o que faz com que eles percam até a habilidade de falar. Então ela tem esse senso de justiça, o que desperta a atenção das pessoas e do fato dela estar sempre indo contra o sistema. A diretora de X percebe isso nela também,
a Madame Morrible também. Então é um discurso muito presente nesse filme aqui, o fato da injustiça, da segregação e do menosprezo que eles dão aos animais, o que serve de alegoria para vários outros tipos de preconceito, não apenas na questão dos maus tratos aos animais, mas a questão da discriminação no geral e do racismo que Elphaba sofre pelo fato dela ter uma cor diferente, e isso é trazido para dentro do filme aqui de uma forma lúdica, mas muito relevante e muito presente, para que faça o público refletir de fato. E a partir de todos esses acontecimentos que se desencadeiam na universidade, nós temos Elphaba conseguindo a oportunidade de conhecer o Mágico de Oz, que é o supremo de todo aquele mundo ali, a pessoa mais respeitada, e a que todo mundo deseja conhecer pelo fato dele ser conhecido por seus imensos poderes. E é a partir daí que a gente tem a engrenagem central da história se desenvolvendo. Elphaba está se preparando porque ela quer conhecer o mágico, é uma aspiração pessoal dela. E nós temos o filme culminando nesse encontro, o que vai gerar todo o plot da segunda parte. Porque o filme é dividido em duas partes. Nós temos o Wicked Parte 1, que é esse filme, e teremos o Wicked Parte 2 em 2025, que vai concluir a história no geral. Assim como o musical da Broadway, nós temos um grande acontecimento no meio da história, e aí o espetáculo tem um intervalo, e depois nós temos a conclusão dessa história. Essa conclusão vai ficar para o segundo filme. E esse primeiro filme aqui funciona como uma grande introdução. Nós conhecemos as personagens, nós entendemos Oz através das perspectivas delas, os desejos, as aspirações, as angústias, aquilo que levou elas até aquele ponto, a história de origem, tudo está presente aqui para que a gente conheça as personagens em sua totalidade, para depois nós conseguirmos entender as motivações que as levam a fazer com que elas cheguem até onde a história precisa que elas cheguem. Porque nós sabemos que o final da história nós temos Glinda anunciando a morte da Bruxa Má do Oeste. O filme se inicia dessa forma, esse primeiro filme, e depois nós temos um flashback para contar tudo o que aconteceu até esse momento. Então nós vemos que tudo culmina nesse momento e nós vamos entender passo a passo, na estrada de tijolos amarelos, o caminho até esse acontecimento, até esse final. E eu devo dizer que eu fui assistir o Wicked com as expectativas bem moderadas. Eu não sou um grande fã do universo do Mágico de Oz, eu nunca fui, na verdade, então não era uma coisa que me chamava muito a atenção. Eu gosto muito de Glee, e embora tenha inúmeras referências ao musical dentro da série, não foi algo que me chamasse a atenção, embora eu saiba de todo o histórico que ele tem, de estar na Broadway até os dias atuais, desde muitos anos, ter várias montagens ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil nós temos montagem de Wicked também, nós tivemos e teremos novamente em 2025, e temos também as intérpretes das personagens Elphaba e Glinda aqui do Brasil, dublando o filme. Elas dublam tanto os diálogos quanto as canções, que são Mira Ruiz e Fabi Bang, e estão sendo bastante elogiadas. Não posso dizer a minha opinião sobre isso, porque eu escolhi assistir o filme legendado. Provavelmente assistirei depois ele dublado para saber como foi a performance, embora eu acho que elas tenham se saído bem, afinal de contas o musical de Wicked aqui no Brasil é bastante elogiado, é aclamado também, então eu acho que elas fizeram um bom trabalho nisso. Embora eu tenha ido assistir o Wicked com as expectativas bastante contidas, eu devo dizer que eu me agradei muito do filme. Eu reconheço a qualidade imensa que ele tem, tanto em questão de produção, de design de produção, porque nós tivemos vários cenários sendo construídos do zero para não usar tanto CGI. Nós temos efeitos práticos no filme também, o que deixa a coisa muito mais rica visualmente, muito mais crível também, principalmente porque os atores estão interagindo com aqueles cenários, com aquelas coisas, com aqueles objetos, de uma forma que torna a experiência muito mais imersiva para o público também. Então eu gostei bastante desse esforço, assim como eu gostei também de como eles foram fidedignos ao enredo do musical e a tudo que o musical representa, principalmente porque o roteiro é assinado por Winnie Holzman e Dana Fox, sendo Winnie a autora do libreto do musical, então temos alguém que estava envolvida na produção do teatro, envolvida aqui também, o que garante que a representação da história seja trazida da Broadway para as telas de uma forma bastante semelhante. E essa é uma escolha bastante arriscada que o diretor Jon M. Chu, que também é responsável por outras duas produções de extrema qualidade, de acordo com a minha opinião, que são Podres de Ricos e In the Heights, ou Em um Bairro de Nova York, que é um dos meus musicais favoritos, ele levou essa história adiante dessa forma. Porque o musical da Broadway, quando é adaptado para o cinema, ele pode dar muito certo ou ele pode dar muito errado. Como é o caso de In the Heights e Chicago, que deram muito certo, e como é o caso de Cats,
que deu muito errado. Porque o musical ele é feito para ser over quando ele tá no teatro. Ele tem que ser muito tudo, ele tem que ser expansivo, ele tem que ser exagerado. O exagero é a palavra de ordem do teatro, porque os atores têm que interpretar de uma forma expansiva para que eles consigam captar a atenção do público no geral. Da forma que ele está captando a atenção do público da primeira fileira, ele tem que prender a atenção do público que está na última. Então tudo é sempre muito expansivo, tudo é sempre muito exagerado. E o Wicked traz isso para as telas de uma forma que eles conseguem ilustrar a teatralidade. Os personagens são de fato meio exagerados nos maneirismos, nos trejeitos, de uma forma que a gente consegue ver a interpretação deles ali como se a gente estivesse vendo um musical da Broadway. E eu acho que a intenção deles era realmente essa, serem fidedignos àquilo que a Broadway conquistou através dessa história e pelo fato do musical estar aí em cartaz há tanto tempo. Eles quiseram trazer todo o brilhantismo do teatro para dentro do cinema. E eles conseguem fazer isso de uma maneira bastante rica visualmente, colorida, porque a fotografia do filme ela traz muitas cores, embora o cinema hoje em dia tenha escolhido ser cada vez mais minimalista e cada vez mais escuro, nós temos isso sendo perfeitamente equilibrado aqui entre cores e escuridão. Nós temos momentos em que o cenário é mais contido, principalmente em momentos mais sérios, em momentos de angústia de algum personagem, em contraste aos momentos felizes em que temos números exuberantes e músicas muito animadas, cativantes, coreografias muito elaboradas, que são cheias de cor e cheias de cenários muito solares. Então eles conseguem equilibrar perfeitamente isso de uma maneira que o filme salta da tela aos olhos de quem está assistindo. Eu não assisti o musical, eu não sou fã de Wicked e eu me senti pessoalmente agradado. E imagina só quem vai ou foi para o cinema sendo fã dessa obra, sendo fã desse musical. É um deleite para os olhos. Tinham pessoas na sessão em que eu estava que estavam em prantos, que estavam chorando a cada cena que eles viam desse filme. Claro que nada disso seria possível sem a presença de um elenco que fizesse jus aos papéis que estão interpretando. Cynthia Erivo e Ariana Grande estão excelentes nos papéis. A Ariana Grande, fazendo o papel de Glinda, entrega uma performance cômica e ao mesmo tempo marcante através das canções e dos diálogos e da interpretação. O humor dela eu já conhecia, porque quem é cria da Nickelodeon sabe do sucesso que ela fez como Cat Valentine lá em Victorious. Conseguiu um spin-off para ela mesma em Sammy Cat, onde ela interpretava ali a mesma personagem junto com a personagem da Jeanette McCurdy. Então ela tem essa veia cômica. Nós vimos ela várias vezes também no SNL. Ela é excelente nesse humorístico. Então era algo que eu sabia que ia dar certo. E ela casa perfeitamente com o papel de Glinda, principalmente porque era um desejo pessoal dela interpretar esse papel desde muito nova, porque ela gosta do musical e ela gosta da personagem. Foi uma conquista que ela teve, que ela alcançou para si mesma, e ela faz o melhor que ela pode com o que ela tem. E o que ela faz é muito. Porém, esse filme para mim, ele foi feito para Cynthia Erivo. A Elphaba dela brilha na tela em todos os momentos. Ela é uma intérprete excelente, musicalmente falando, assim como a Ariana Grande. A extensão vocal das duas é gigantesca, a gente sabe disso, são excelentes cantoras, e elas trazem isso para dentro das canções, assim como também elas trazem para dentro da interpretação. E Cynthia Erivo, como Elphaba, consegue emular todas as emoções necessárias da personagem, ainda que ela não esteja nem falando. Os olhos dela falam por si. Os olhos dela têm um brilho triste, que lacrimeja de vez em quando, que denota a angústia que a personagem sente a cada momento da vida dela, e ela traduz isso para a tela de uma maneira tão emotiva que quando você se pega se envolvendo com a personagem ali, você começa a sentir o que ela está sentindo também, ainda que não tenha nenhum diálogo, nenhuma linha sendo expressada ali pela boca dela em momentos chave do filme. Eu diria que os melhores momentos do filme são aqueles que não tem diálogo nenhum, em que são sempre os atores se olhando e interpretando e passando as emoções um pro outro ali e pro público. Isso enriquece demais a história e a interpretação de quem está assistindo. Devo dizer também que Jonathan Bailey está incrível como Fiero. Ele traz ali um personagem que é galanteador, é charmoso e é um ator que tem um molho, e a gente sabe disso. Ele se sai muito bem como esse personagem aqui. Nos números musicais em que ele aparece, ele chama a atenção, ele rouba a atenção para si, o que é excelente. E nós temos ele desenvolvendo uma excelente química, tanto com a Ariana Grande quanto com a Cynthia Erivo. Então eles formam um trio ali excelente das interpretações desse filme aqui, que são de fato os protagonistas da história.
Peter Dinklage interpreta aqui o Dr. Dillamond, que é o bode que dá aula para Elphaba ali, e que é a representação física dos maus tratos que os animais estão sofrendo em Oz. E nós temos uma excelente interpretação, um excelente trabalho de voz do Peter nesse personagem aqui. Foi algo que eu gostei bastante também. Eu me emocionei com um bode, e olha que eu nem gosto muito de cabras. Mas enfim, ele conseguiu fazer isso, ele realizou essa façanha. Já no que concerne a Michelle Yeoh e Jeff Goldblum, eu acho que eles estão apenas no tom. Eles não tentam mostrar nada demais, eles estão contidos ali. Eles fazem o que eles precisam fazer nesse filme aqui. Interpretações no ponto certo, mas eles não se destacam em momento nenhum. Talvez tenha sido por escolha própria para deixar que os protagonistas brilhem, para que a interpretação deles não chame mais atenção do que deveria, ou talvez seja porque eles não estão tão empenhados no projeto quanto eles já estiveram em vários outros que a gente conhece aí na carreira dos dois. E como se não bastasse adaptar Wicked para o cinema para agradar os fãs do musical, nós temos a equipe fazendo um outro pequeno agrado aqui, trazendo as intérpretes do musical da Broadway para fazer uma pontinha nesse filme aqui. Sim, nós temos a presença de Idina Menzel e Kristen Chenoweth fazendo uma participação nesse filme aqui, literalmente passando o bastão para as intérpretes das personagens aqui, Elphaba e Glinda, em um momento muito bonito, em um momento criativo e que fez com que o público aplaudisse no cinema, pelo menos onde eu estava vendo essa cena. Foi algo que cativou o pessoal, assim como toda a obra, como todo o filme fez. É um filme que tem agradado a maioria das pessoas, mas devo dizer que se você não é fã de musical, não assista, porque é pouco provável que você goste. Porque é algo que é muito em cima das canções. O que os personagens querem passar, na maioria das vezes, eles passam através de canções. Então, é algo que talvez não vai te agradar tanto. Não é um filme pra você, mas com certeza é um filme pra muitas outras pessoas. E isso é evidenciado pelo momento em que chega a Lady Fine Gravity, que é a grande música desse filme aqui, que é onde tudo culmina, onde tudo termina, e que chama a atenção do público, emociona, porque tudo que acontece nesse filme leva a esse momento, e todo mundo se pega com os olhos fixos na tela, de uma maneira que consegue ser tão mágico quanto é no teatro para quem assiste, porque nós temos a Elphaba voando acima da plateia, e nós temos essa cena sendo trazida para dentro das telas de uma forma igualmente brilhante e igualmente memorável, assim como esse filme será. Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre o Wicked. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah, comentar, compartilhar, mandar esse vídeo aí pra galera que curte os temas que a gente faz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pode ir pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card pra você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noah. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!